mais um ao final de semana. Hoje queria falar acerca da interação que três protagonistas políticos tiveram com órgãos de comunicação social. Queria falar da entrevista de Cavaco Silva ao Observador, queria falar da entrevista de Lucília Gago à RTP e, por fim, queria falar do artigo que Pedro Adão e Silva escreveu para o Público. Comecemos por Cavaco Silva. Se Cavaco Silva provoca alguma urticária sempre que fala à esquerda, é assim, Cavaco Silva não é ninguém perfeito. Eu não tenho ídolos nem na política, nem noutros campos, porque acho que a idolatria nos impede de ter sentido crítico. Quer dizer, não gosto especialmente de alguma arrogância cavaquista, de alguma portanto, autossatisfação que ele tem e tudo mais, mas acho que Cavaco Silva e Passos Coelho foram globalmente os políticos dos quais eu faço o melhor balanço na nossa democracia. Nos anos do cavaquismo, portanto, foram anos de crescimento económico e, sobretudo, anos de esperança. Ou seja, há 40 anos atrás, a minha geração tinha a ilusão que, quando chegasse a esta idade, ia viver num país europeu absolutamente integrado ao nível dos melhores e que tivemos a ilusão de que isso foi possível. Pois bem, a entrevista que Cavaco Silva deu foi essencialmente uma entrevista de esperança. O que Cavaco Silva disse era que se durante uma década Portugal crescesse 3% e apontou caminhos para tal, isso podia nos colocar muito próximo daquilo que fosse o desenvolvimento médio da comunidade em que nos integramos, o que faria com que as pessoas não tivessem necessidade de emigrar e pudessem ser felizes cá, pois Portugal tem condições para isso a muitos níveis. E grande parte do discurso de Cavaco Silva foi como é que nós vamos viver melhor, que acho que é aquilo que interessa às pessoas. Portanto, foi uma entrevista muito lúcida que nos serviu para contrastar com aquilo que tivemos a nível de Primeiro-Ministro e que temos a nível de Presidente da República. Ou seja, nós tivemos pessoas que tiveram apenas visões estáticas de ver como é que se vencia esta guerrinha, como é que se lixava este para conseguir isto, esse tipo de coisas, e que se perdeu totalmente uma visão estratégica. Pois bem, Cavaco Silva veio mostrar o que é ter uma visão estratégica e o que é pensar para além do taticismo do dia-a-dia, pois penso que Portugal, com a dupla Costa e Marcelo, perdeu praticamente uma década, pois tínhamos um mestre do taticismo, que era Costa, e tivemos também um mestre, vamos dizer, não quero ser demasiado ofensivo, mas vou ser do bobo da corte, que foi Marcelo. Depois queria falar da entrevista de Lucília Gago. Pois bem, eu acho que a entrevista foi globalmente boa. E uma das razões porque foi globalmente boa foi porque existiu. Ou seja, é bom que numa democracia liberal exista uma cultura de prestar contas, uma cultura de accountability, de transparência. E Lucília Gago já deveria ter dado esta entrevista há mais tempo. A entrevista teve coisas com as quais concordei, coisas com as quais concordei menos, mas o simples facto de ter existido, de existir essa cultura de transparência, essa cultura que deve fazer parte de uma lógica de serviço à comunidade, portanto eu acho que é positiva. E por fim, o artigo que Pedro Adão e Silva escreveu no Público. Pois bem, Pedro Adão e Silva, nesse artigo, diz que em Portugal se assistiu a um golpe de Estado que destituiu António Costa. Este tipo de linguagem é a pior coisa que pode haver em política, que nos faz lembrar o pior da herança socialista do tipo socrática. Pois bem, o que aconteceu, e Lucília Gago explicou relativamente bem, foi um processo do qual Costa fez uma determinada interpretação política. Costa podia ter-se demitido, podia não se ter demitido. A prova que tudo isto está mal contado e que Costa poderia ter optado por não se demitir, embora eu acho que politicamente, quando se tem o maior amigo que se introduziu nos negócios do Estado, a fazer tráfico de influências por ele, e quando se tem um chefe de gabinete a guardar maços de notas, a situação de um primeiro-ministro estaria muito fragilizada. Mas isso não tem nada a ver com aquilo que são as investigações que o Lucília Costa fez, nem com o parágrafo. Porque eu acho que ninguém entende como é que Costa achava que não tem condições para ser
primeiro-ministro e acha que tem condições para ir para a Europa. Há aqui uma coisa de mal contado que não é razoável. Portanto, Pedro Adão e Silva mostrou que existe um certo socratismo o PS é uma coisa intocável, é algo de sagrado. Quem se mete com o PS leva, que está muito presente na nossa sociedade e que é algo que teremos que vencer. Era isto que tinha para falar convosco. Então nos vemos para a semana. Até lá.